naquele momento, como todo mundo falava, né, sagrado, eu tinha vontade de bater nas pessoas quando viravam para mim e falavam, você está vivendo um momento sagrado. Eu falava, eu não estou sentindo isso. Me culpava mais ainda, o buraco aumentava mais ainda, eu ficava muito pior. Então, como é que eu podia estar tão triste, num momento tão depressivo, que eu não conseguia, eu confesso que teve dias que eu não comi, que eu não tomei banho, uma depressão que eu literalmente não levantava da cama. Muitas de nós mulheres crescemos ouvindo sobre as delícias da maternidade, a dádiva que é carregar um bebê no ventre e o momento mágico que é dar de mamar. Mas de uns tempos pra cá tem tido uma movimentação pelo fim dessa romantização e por uma troca mais honesta, né, mais justa sobre esse período da maternidade. E ele é lindo, sim, sem dúvida, mas também é muito desafiador e a gente precisa conversar sobre isso. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui a atriz Tayla Ayala, que teve uma gravidez bastante desafiadora, e também está com a gente a ginecologista obstetra Bárbara Murayama. Bem-vindas. Obrigada, doutora, pela presença. Obrigada. E Tayla, prazer ter você aqui. Vamos conversar bastante hoje. Você está aí com o Chico com 4 meses, é isso? Exatamente. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, e Francisco completa 4 meses hoje. Ai, que delícia. Compartilha com a gente um pouquinho como é que foi sua gravidez, desde a gestação até o parto. Quais foram os seus maiores desafios? Olha, eu costumo dizer que cada dia é uma prova do líder, né? Eu gosto de dividir a minha experiência sempre frisando o quanto é uma coisa muito única e particular de cada indivíduo ser mulher, porque acho que tudo começa com a comparação, então a dificuldade já começa aí com a grande comparação num todo, a gente está sempre se comparando, ouvindo opiniões que atrapalham tudo. Então, assim, a minha experiência, na minha vivência, o mais difícil de tudo foi o período da gravidez, mais do que o desafio da amamentação, que desafio, mas a gravidez para mim foi um momento muito difícil. Eu tive, foi planejado, né, programado. Eu tive 2 abortos, né? Eu tive um aborto espontâneo, eu nem sabia que eu estava grávida. E um segundo, eu tive uma gravidez nas trompas, do qual eu tive que passar por cirurgia, porque o feto, ao invés de descer, ele subiu para o abdômen. Então foi uma cirurgia um pouco complexa, perdi uma trompa. E 2 meses depois, quando eu tinha pensado, cara, agora eu vou dar um tempo, mexeu muito com o meu psicológico, vou dar um tempo, vou tentar agora, eu engravidei sem querer. E a gravidez me levou eu tive uma depressão fortíssima durante a gravidez, eu fiquei 4 meses em cima de uma cama, assim, eu nunca tinha tido depressão na minha vida, eu hoje tenho vergonha de dizer, mas acho importante dizer o quanto eu julgava essa doença. Eu julgava a doença por falta de gratidão, eu julgava a doença por falta de fé, eu julgava terrivelmente a doença, e hoje eu entendo o quanto é horrível isso, o quanto a depressão é uma química no seu cérebro mesmo, e me ver ali, naquele momento, como todo mundo falava, né, sagrado, eu tinha vontade de bater nas pessoas quando viravam para mim e falavam, você está vivendo um momento sagrado. Eu falava, eu não estou sentindo isso. Me culpava mais ainda, o buraco aumentava mais ainda, eu ficava muito pior. Então, como é que eu podia estar tão triste, num momento tão depressivo, que eu não conseguia, eu confesso que teve dias que eu não comi, que eu não tomei banho, uma depressão que eu literalmente não levantava da cama. E como é que eu podia estar sentindo aquilo no momento mais sagrado e mais lindo e mais, né, esperado, assim. Então, foi muito difícil passar por essa gravidez e foi muito importante, aliás, foi fundamental, o apoio que eu tive, né, dentro de casa do meu marido e acompanhamento médico, né, o quão foi importante. Eu não sei se eu teria conseguido passar por isso sem todo esse cuidado que eu tive. É muito importante ter pessoas como você, Tayla, que falam abertamente sobre isso, e principalmente desse, né, até te parabenizo por isso, de falar abertamente dessa sua fragilidade, de olha, eu julgava as pessoas, mas aprendi, porque a gente tá aqui para isso, né, a gente tá aqui nessa jornada da vida para evoluir, pra gente aprender com os nossos erros, né. Sempre ouvi falar sobre a depressão pós-parto, acho que é muito mais falado do que essa depressão gestacional.
Tipo, eu nunca tinha ouvido, essa informação nunca tinha chegado até mim. Então, a gente já se julga absurdamente, principalmente, acho que para mim, pelo menos, principalmente nesse momento da gestação. Você já se julga o pior ser humano do mundo, a mais ingrata, a mais terrível, e esse seu auto-julgamento já te coloca num lugar, né, terrível. E o fato de você se achar a única, porque você nunca ouviu falar sobre isso, nunca, nenhuma amiga, nenhuma colega, nenhum familiar, nenhuma pessoa distante, ninguém da internet. Então, quando eu comecei a entender o que eu estava passando, e comecei a dividir com alguma outra pessoa que falava, cara, eu conheço uma pessoa que passou por isso, eu falei, caramba, mas cadê essas mulheres? Por que eu nunca ouvi falar? Por que durante esse meu processo eu precisei passar por isso tão sozinha? Então, tipo, o que me levou a dividir foi exatamente esse lugar, para que essas mulheres que estivessem passando pela mesma situação ou viessem a passar, elas soubessem que elas não estão sozinhas. Todas as doenças mentais já está muito claro na literatura médica, né, que grupos de apoio, de pessoas que estão vivendo a mesma coisa ou que já viveram, nada gera mais empatia, né? Por mais que eu tenha empatia pelas minhas pacientes que passam por isso, as mulheres que passam por isso e estão passando por aquele processo naquele momento vão ter mais lugar de fala sobre isso. Então, isso já está muito comprovado. E, infelizmente, doenças relacionadas à saúde mental, e ainda mais num momento que é considerado mágico e perfeito, né, que é a maternidade, é muito delicado. A maioria das pessoas não quer se colocar para falar, porque vão se colocar num lugar de eu sou uma mãe ruim, como a Tayla falou. Então, é muito complicado. Por isso a importância, né, do pré-natal, e da gente levar para o pré-natalista, né, para o médico obstetra, o que está acontecendo, inclusive do ponto de vista mental, emocional. Psicológico, exato, né? Para que o colega consiga fazer essa diferenciação ali, opa, acho que aqui está um pouquinho demais, precisamos intervir. Porque a gente tem, né, a progesterona aumentada durante toda a gravidez é um hormônio que já dá uma labilidade emocional naturalmente. O que é uma labilidade emocional? Uma instabilidade emocional, né? É o hormônio que está mais alto ali na época pré-menstrual, então tem a ver com a TPM, mas tem aquele pouquinho, né? Ok, eu fico um pouquinho mais sensível, eu reconheço o meu ciclo, que é a época de eu me recolher um pouquinho mais, assim como na gestação, a gente deve olhar mais para dentro, a gente está construindo uma vida ali. Imagina, quando a gente para pensar, né? O que está sendo construído ali é muito louco. A gente vira ninho, uau, né? Que outro ser faz isso a não ser as fêmeas todas de todas as espécies? É maravilhoso. Então a progesterona ele tem esse papel de fazer a gente olhar para dentro, né? Aquietar. Quando isso é exacerbado, aí por exemplo a síndrome disfórica, que é a TPM doença mesmo, né? Isso está exacerbado, a gente vai tratar na mulher que não está grávida. E na gravidez acontece o que aconteceu com a Tayla. Tem nome isso que aconteceu com a Tayla? Não, é depressão gestacional. Tá. Pode ser só um blues, né? Que a gente chama que é um sintoma mais leve, ou um sintoma mais grave, e aí entra no critério, um diagnóstico de saúde mental como uma depressão fora da gravidez. Só que a gente, óbvio, tem que ter um trabalho multiprofissional, às vezes do psiquiatra com obstetra, porque nem todas as medicações podem ser usadas, nem todos os tratamentos podem ser usados durante a gravidez. A gente tem que sempre pensar no feto, etc. Então, é um trabalho em conjunto, mais do que numa pessoa que não está grávida, né? Pensa num assunto que dá pano pra manga sobre mitos e verdades, né? Gravidez. Grávida tem que comer por 2? Não. A gente tem diabetes gestacional, principalmente depois dos 35 anos, a gente aumenta mais esse risco. Então, a grávida tem que se alimentar bem, né? Buscar a alimentação mais natural possível, se possível com uma orientação nutricional de uma profissional da área, mas não por 2, porque a gente está num processo diferente ali, né? A gente não quer se duplicar, é um outro serzinho ali. Então ele precisa receber uma variedade de nutrientes, mas não uma quantidade grande de... Porque aí as pessoas usam desculpa, né? Então eu vou comer 2 sorvetes, eu vou comer 2 hambúrgueres. Não, pelo amor de Deus. Porque isso aumenta o risco, né? A gente tem picos de glicemia, de açúcar no sangue durante a gravidez, alguns momentos que a placenta vai favorecer esse processo. Então, se a gente não tomar cuidado com a nossa alimentação, manter a atividade física regular se não tiver nenhuma restrição, obviamente, médica, a gente pode ter outros problemas. Então, não.
Próximo, grávida não pode malhar. Grávida sim, sempre com orientação médica. Em teoria, o que os estudos mostram é que uma grávida pode continuar fazendo o que ela vinha fazendo nos últimos 3 meses antes da gravidez. Inclusive atividades mais fortes, como crossfit, por exemplo, corrida, né? Não teria problema. Se ela já vem fazendo e ela não tem nenhuma restrição, não teve uma ameaça de aborto, não tem nenhuma alteração, ela pode continuar fazendo. Qualquer alteração que for surgindo durante o pré-natal, o médico vai orientá-la a diminuir e tal. Em geral, o que a gente orienta faça uma atividade mais light, principalmente porque a gente muda o eixo de equilíbrio do corpo, né? Para sustentar e não cair, né? Aquele pezinho de patinha que a mulher anda, super bonitinha. Então, o eixo de equilíbrio muda. Então, atividades que possam desequilibrar, aí a gente costuma pedir também para não. E de impacto grande, luta, bike na rua que pode cair e tal, né? Hipismo, enfim, coisas que talvez tenham desequilíbrio. Fala, Tayla. Corrida. Sobre o exercício, eu ouço muito falar, não corro, mas eu fiquei na dúvida, sempre tive dúvidas sobre a corrida, porque eu já vejo mamães correndo, grávidas, né, e já ouvi falar que não é legal por causa do impacto. É mito ou verdade? É mito, mas muitas mulheres têm medo. Eu mesma, quando estava grávida do Pedro, eu corria até as 20 semanas, mais ou menos. Eu corro e corri até as 20 semanas. Aí depois eu tive uma outra questão e aí não pude mais, tive que ficar em repouso, mas não por causa da corrida, por uma outra questão. Então, é possível. Se a mulher já vem correndo, geralmente a gente vai ter várias alterações fisiológicas mesmo, assim, normais, de adaptação do corpo. Então, adaptação da respiração, do funcionamento cardíaco, pulmonar. Então, a gente se sente mais cansada, principalmente no primeiro trimestre. Então, o que a gente vê é que a mulher vai ter que ter um ritmo mais lento, principalmente no começo. Então, a gente fala, ó, de novo, olha pra dentro, se observa e vê o que é possível fazer, sem forçar. Formato da barriga. A gente consegue descobrir se é menino ou menina só pelo formato? Pois é. Todo mundo fala isso. Tá mais com tudo, não sei o quê. Pois é, tem uma galera até da medicina chinesa que eles têm essa coisa assim, né? Na medicina ocidental, medicina baseada em evidências, a gente não tem isso comprovado. Então, não. A menstruação tá atrasada e o primeiro pensamento que vem à mente é: será que eu tô grávida? Espero que não. O método mais fácil de descobrir a resposta certa ou ter um forte indício é fazer aqueles testes rápidos de farmácia. Segundo especialistas, o ideal é que essa testagem ocorra 1 semana depois de a sua menstruação começar a atrasar. É nesse período que as chances de um resultado exato aumentam. Ainda assim, dependendo da qualidade do teste, você pode descobrir a sua gravidez até 1 dia depois do atraso. Um dos fatores que influenciam essa detecção dos testes é a gonadotrofina coriônica humana, mais conhecido como beta-HCG. Ele é um hormônio produzido pela placenta quando a mulher está grávida, então acaba sendo um bom marcador para os testes. Considerando que o teste de farmácia dê positivo, o ideal é que você também faça um exame de sangue tipo beta-HCG quantitativo. Além de dizer o valor, ele também vai te mostrar se tem algum risco aí de complicações na gravidez. De qualquer maneira, mesmo sem os testes, o corpo também dá algumas dicas de que você pode estar grávida. Um deles é o famoso enjoo, que também é provocado por esse beta-HCG. É ele que impede a destruição do corpo lúteo, uma glândula temporária que ajuda a criar um ambiente favorável para a gravidez e ajuda na produção de esteroides. Contribui para o enjoo o fato de o corpo demorar mais para esvaziar o estômago, o inchaço no cérebro provocado pela progesterona, a redução nos níveis de magnésio e a alteração nos níveis de cortisol. O corpo, claro, também muda. Os seios aumentam de volume devido ao estímulo provocado pelas glândulas mamárias para a produção de leite. Ainda nessa região, as auréolas também ficam um pouco mais escuras e começam a soltar um olhinho para lubrificar a região quando o bebê começar a amamentar. Também é liberado um odor na área que atrai o bebê e estimula o apetite. Há outras mudanças características, como o óbvio aumento da barriga e o ganho de peso. Mas também tem mudanças invisíveis que podem ser perceptíveis para a mulher.
as papilas gustativas e olfativas ficam mais sensíveis. Isso significa que a mulher pode começar a sentir um gosto diferente dos alimentos e que alguns odores podem começar a incomodar. No cérebro, a glândula pineal começa a produzir um hormônio chamado ocitocina, que também é conhecido como hormônio do amor. Isso pode provocar algumas mudanças no comportamento da mulher. Em paralelo, outros sintomas também ocorrem, como cefaleia, constipação, mais vontade de fazer xixi e alterações no humor. De qualquer maneira, uma vez detectada a gravidez, o ideal é que a mulher comece a fazer o pré-natal. Ele vai não só tirar as dúvidas dela, como começar a fazer exames para garantir a saúde dela e do bebê. Como é que você lidou com a mudança no teu corpo? Porque você é uma pessoa que está exposta, enfim, que o corpo é algo importante, né? A gente olha para você e a gente sabe disso. Até porque tem pessoas que... Você é linda, maravilhosa, então tem pessoas que também seguem você porque querem ser igual a você. Isso foi algo que te mexeu com a tua cabeça, assim, durante a gestação? As mudanças no corpo? Sinceramente, não. Por quê? Eu entendi o quanto aquela minha depressão me levou para minha infância, para os meus traumas da infância. O quanto eu tinha que deixar aquilo, um certo luto que eu acho que toda mulher, de certa forma, passa. Algumas depois que nasce, outras durante a gestação. Então, eu acho que minha cabeça estava tão em outro lugar, então realmente passar por aquilo, que eu não tive esse período na gravidez. Eu tenho, tipo, hoje, mais hoje do que durante a gravidez. Eu sou professora de yoga também, além de ginecologista. E na filosofia do yoga a gente acredita muito que os traumas da infância e da adolescência se registram no quadril. Uhum. Acabam somatizando em doenças na vida adulta, frequentemente em doenças ginecológicas ou obstétricas, né? Então fazer esse trabalho de mergulho, né, na psicoterapia, na análise, para tentar ressignificar essas questões ali da infância e da adolescência, né? É muito importante nesse processo. E muitas mulheres me escrevem ou comentam, ou até amigas falam, você já voltou ao seu corpo normal. Primeiro, existe uma genética, e outra, eu tive um neném de 33 semanas. Eu tive, até quero pedir para a doutora depois falar um pouco da síndrome HELP que eu tive. Então, muitas mulheres, acho que o maior boom de líquido, retenção de líquido, de aumento de barriga, de peso, de ganho de peso, vai das 33 semanas a 40 semanas. Eu não passei por esse último boom. Então, para mim, realmente foi mais fácil, normal, voltar, fora a amamentação, fora que tem um detalhe, não é só demanda livre aqui, meu neném só mama em pé e andando. Se eu estiver em pé, parada... Oh, meu Deus! Andando. Se eu estiver parada em pé, ou só chacoalhandinha aqui, ó, tirando para trás aqui, ó, não funciona. Ele solta o peito, ele chora, eu tenho que amamentar andando, ou seja, gente, eu ainda ando essa casa inteira, o dia inteiro amamentando. Fala um pouquinho pra gente, doutora, o que é essa síndrome HELP que a Tayla citou? A síndrome HELP é uma doença bem grave, gestacional, né? Essa sigla, né, HELP significa hemólise, que é a quebra das hemácias, a paredinha da hemácia se quebra, o aumento das enzimas hepáticas e a queda das plaquetas, que são células do nosso sangue que ajudam na coagulação. Então, basicamente, é um problema de coagulação do sangue. Não se sabe a causa exata, mas tem uma doença microscópica acontecendo ali na coagulação, nos vasos sanguíneos. E é uma doença bem grave, que pode matar a mulher, então, com muita frequência, a gente precisa antecipar. Essa é a fase, mais ou menos, que ela costuma acontecer. Ela acontece em torno de 0,1 a 1% das gestantes, então não é tão comum, felizmente, porque ela é bem grave. E os sintomas, né, que é importante ter o alerta, além da pressão alta, quando ela vem acompanhada, ou quando não vem. Normalmente, a paciente, na hora da urgência, tem uma dor muito forte aqui no abdômen superior, acompanhada ou não de dor de cabeça, vômitos e tal. Às vezes a gente não detecta assim, às vezes a paciente chega lá passando mal-estar e tem uma convulsão, no caso do eclâmpsia, às vezes a pressão alta tá ou não. E o tratamento é tirar o bebê, porque a doença começa ali meio que na placenta. Então a gente precisa tirar o bebê. Então quando o bebê já é maior do que 28,
30 semanas, aí já é um bebê que a gente chama de viável, ou seja, ele já consegue viver aqui fora, mesmo que na UTI, enfim. A gente tem que salvar as duas vidas, então a gente faz o parto, tira a placenta e é meio mágico, assim. Em geral, em poucas horas a mulher começa a ter uma melhora dos parâmetros ali no sangue. Pegando outras doenças relacionadas à gestação, do ponto de vista da alimentação, como é que ela tem que ser essa alimentação para as grávidas para evitar risco de doença, de complicação na gravidez? Sim, uma alimentação saudável, então rica em frutas, verduras, legumes, proteínas ou vegetais e ou magras, de preferência, né? Muitas sementes, muitos grãos em geral, baixo índice de carboidrato e de preferência carboidratos de boa qualidade, né? Os integrais, em vez da batata, batata doce, mandioquinha, etc. Grávidas não devem fazer jejum, né? Então devem se alimentar em períodos mais curtos, intervalos mais curtos, pequenos lanchinhos, então castanhas, um iogurte, frutas. Mas basicamente é uma alimentação saudável. Agora, Tayla, vamos voltar um pouquinho para a amamentação, porque eu ainda tô presa na cena de você andando pela casa aí, tipo, com chacoalhando, porque, cara, eu não tô conseguindo imaginar. Como é que tem sido para você tudo isso? Você pretende continuar amamentando? Você pretende tentar trocar esse chacoalhar aí de pé, tentar resolver isso? Ou você tá de boa com isso e fala, tudo bem, se eu tiver que andar aqui durante um ano, eu vou andar com ele no colo? Para mim, eu fui sofrer com a amamentação agora, do 3º pro 4º mês, porque no começo, obviamente, meu peito abriu, mas eu também tive a sorte de ter acompanhamento, hoje em dia tenho laser, tomei sol, fui fazendo tudo que me ensinaram ali, então passou muito rápido, assim, eu com 10 dias já estava bem, amamentando tranquila, né, já adaptada ali, entendendo, e fiquei muito bem até agora, pouco tempo, e aí do 3º pro 4º mês eu comecei a ter, começou a empedrar direto, aí tive ducto obstruído 2 vezes, que assim, pra mim, assim, foi a dor maior do planeta, assim, uma vez eu tive que desobstruir obviamente com a profissional, com agulha e tal, e a outra vez eu falei pro marido, pelo amor de Deus, me ajuda, puxa aí. E ele me ajudou, foi fundamental, assim, porque eu tava passando muito mal e depois eu tive mastite. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Agora, eu já tinha conversado comigo mesma e com meu marido, falou, olha só, depois da mastite, se isso não melhorar, se eu continuar tendo essas dores monstruosas, porque, gente, é uma dor, assim, desumana, pra mim foi, assim, eu costumo dizer que eu sou forte pra dor, mas eu vou parar de amamentar. Eu tinha combinado já com ele, se isso não melhorar, se não passar, eu vou parar de amamentar, eu não... Isso combinando com ele, assim, né, só pra dividir, porque ele é meu parceiro, assim, sempre foi o que foi melhor pra você, tá tudo bem, sempre me colocou em primeiro lugar, então eu tinha decidido, mas graças a Deus, depois da mastite, tive que entrar com medicação, tive que entrar com tudo, passou, tá tudo bem, já tá tudo normal, então eu pretendo, se continuar tudo bem, amamentar até não aguentar mais, assim, eu gostaria de amamentar até ele deixar de desejar ali o peito da mãe. Para mim, chegou num momento que eu acho que veio esse pensamento, é melhor eu parar. Obviamente, não tô falando da ciência, que a gente sabe que realmente o leite materno tem, não encontro lugar nenhum, mas assim, eu me lembro de eu estar na cama com febre, com mastite, eu precisava dar o peito para ele com mastite, aí que eu precisava fazer com que ele puxasse. E detalhe, ele só mama em pé e andando. Então, eu com 39,5 de febre, eu não conseguia ficar em pé. Então, assim, meu marido ficava atrás de mim, me dando suporte para segurar ele, porque eu não conseguia ficar em pé com a febre. E eu lembro que cada vez que me traziam ele, eu chorava, eu só pensava, tira ele de perto de mim. Eu tive o sentimento de, tipo, não querer, por favor, de novo não, agora não. Como é que já, tipo assim, então... Quando eu senti isso no meu coração, no meu filho, que, tipo, eu morro de saudade, vou dormir, eu fico sonhando com ele, tenho saudades durante a noite, porque quando eu senti isso da minha cria ali, eu falei, não, tá errado. Tipo, não pode ser. E é muito, as poucas vezes que eu abri para perguntas no meu Instagram, no geral, eu percebi o quanto a amamentação é o que mais... maltrata as mulheres no sentido de pressão. Aí vem aquilo do julgamento de novo, né, que você trouxe em relação a
a depressão, enfim, e o quanto isso também acontece, e acho até mais potente, porque ainda tem uma assinatura embaixo da medicina do tipo, não, tem que amamentar, né? Assim, ninguém tem que ficar em depressão, mas todo mundo tem que amamentar. Então aí, se você não consegue, já começa com um fracasso, né? Numa sociedade competitiva, numa sociedade de comparação. É muito isso, assim, o quanto a maioria das mulheres tenta, mas muitas não conseguem realmente. Por mais esforço que façam, como você tá fazendo e tal, e porque não tem leite. Tem medicações? Tem, mas às vezes mesmo a gente fazendo medicações pro leite, fazendo todas as técnicas possíveis, não acontece. O que a gente podia dar de dica para que essas pessoas se libertem um pouco da culpa, da vergonha, do julgamento? Acho que isso, essa abertura para falar, acho que é o primeiro passo, né? Sim, falar, né, o que está acontecendo, ter liberdade, escolher profissionais que cuidem de você, que você tenha a abertura, o espaço para contar o que está acontecendo ali com você, seja no aleitamento, no seu relacionamento. E nenhuma queixa é boba, né? Às vezes você fala assim, mas eu não sei, fala. Né? E se o profissional que está te atendendo não te acolher da maneira que você acha que tem que ser uma maneira acolhedora, empática, etc., procure outro. Mesmo no SUS, muda de porta, pede para falar com outro, vai na assistente social, pede para mudar. 10 vezes, se for o caso. O que você quer falar, Tayla, de dica para as mulheres aí? Cara, eu acho que pedir ajuda. Acho que é um momento muito importante de pedir ajuda. De ouvir poucos. Eu acho que hoje em dia a gente está aí com redes sociais que atrapalham muito nesse processo. Então, assim, presta atenção no que não tá te acrescentando, exclui, deleta, sai desse lugar, falas que só atrapalham nesse processo. É uma coisa que parece pequena, mas no dia a dia, quando a gente está viciado nisso, assim, procurar os lugares certos, assim, e pedir ajuda. E eu acho que eu tenho ainda muitos dilemas com a minha mãe, enfim. E eu acho que julguei tanto, né, não só ela, como outras mulheres nesse processo, e hoje, passando por ele, eu falo do muito, o meu olhar, né, o meu ponto de vista, é a minha opinião. Mas, por exemplo, para mim, passar pela gravidez foi mais difícil, acho ainda que foi mais difícil do que qualquer outro desafio que eu tenho enfrentado. Então, para mim, mãe, se você gerou, você conseguiu passar pelo processo de criar uma vida dentro de si, você gerou, esse filho está nos teus braços, você já é a mais... Posso falar palavrão? Pode, vai, manda bala. Do planeta, mulher. Você gerou uma vida dentro de si. Se você vai conseguir aumentar por quanto tempo ou não, isso é uma opinião de uma não profissional, mas enfim, de uma mãe. Você já tem, enfim, todo o crédito do mundo. Você já é mãe, independente de como você vai ser. Como você vai passar por isso, assim, não se julgue. Tayla, queria te agradecer demais por a gente ter falado sobre isso. Acho que a gente vai ajudar muita gente com esse programa. Um beijo bem grande para você, Obrigada. Muito amor aí nessa relação, muito abraço, muita troca de ocitocina aí para vocês nesse momento mágico. Obrigada pelo convite, espero realmente poder ajudar, se chegar aí uma pessoinha que está precisando desse acolhimento aí, de todas nós mulheres. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Maravilhoso, obrigada a você. Obrigada, doutora, Obrigada. Foi muito importante. E eu sempre fico emocionada quando eu converso com médicos que se colocam pessoalmente também, que trazem a vida real no discurso para além da ciência. Então, queria te agradecer demais. Eu que agradeço o convite, sou fã de vocês duas, então obrigada. Parabéns aí, Tayla, boa sorte aí nessa sua jornada, que seja fluida, obrigada. Que seja de amor e parabéns. Beijo, gente. A gente se vê. Obrigada. Se cuidem. Qual?